Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor a igreja. todos. Saudade de vocês. Hoje o culto, pela graça e misericórdia de Deus, é no meu lar. Nós estamos reunidos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor somente. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vou fazer uma oração para iniciar o culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa rica e maravilhosa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, para poder ler a Tua palavra, para poder orar, para poder estar em comunhão com nossos irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí já a Regina vai ler uma palavra. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Eu vou estar Amém. lendo Isaías 26, do 1 ao 4. Cântico de confiança na proteção divina. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre-vos as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Amém. Agora o Enzo também vai ler uma palavra. Enzo. O Senhor O Senhor é o meu é o meu pastor pastor, e nada me faltará. e nada me faltará. Ele me faz Ele me faz repousar repousar em pastos verdejantes. e passo verdejantes. Leva-me para Leve-lhe para junto das águas junto das águas de descanso. e descanso. Amém. 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 Né? Para o Senhor salve a igreja. A paz do Senhor, igreja. A de Senhor é a igreja. Amém. Eu vou fazer mais uma oração, irmãos e irmãs, e aí eu vou tocar um hino. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Abençoa, Pai. Cuida dos enfermos, Senhor. Cuida das viúvas, dos órfãos, aqueles Deus. que as famílias que estão enlutadas, Pai. Acalenta os corações, conforta, Pai. Tem misericórdia, visita cada uma, Visita, Senhor, das Senhor. irmãs que perderam um íntimo querido, Senhor. Cada família, Pai. Visita aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Visita os médicos, enfermeiros, atendentes. Senhor, visita os pulmões da UTI, Pai. Restaura, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Pai, que a saturação venha subir, venha ficar normal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou tocar um hino aqui. A gente não vai cantar, mas eu vou tocar um hino aqui que diz que mais perto eu quero estar. Dá para você ver? Amém.
noite, igreja, graça e paz. Nosso irmão e presbítero Mário teve um pequeno problema na transmissão do vídeo e acabou cortando o finalzinho, mas neste momento nós vamos agradecer a Deus pela vida da família do presbítero e vamos orar também pela palavra que vamos receber nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pois o Senhor é o Deus conosco, o Senhor é o Deus zeloso, ó Pai, o Senhor é o Deus cuidadoso. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso presbítero Mário, de sua casa, de sua família, ó Pai, de seus familiares, ó Pai. Esteja da mesma forma, ó Pai, derrubando suas bênçãos em todas as casas, ó Pai, e famílias da nossa igreja, ó Pai. Cuida de cada um, ó Pai, cuida da saúde, ó Pai, cuida da vida financeira, ó Pai, cuida, ó Pai, para que todos tenham, ó Pai, o seu alimento, é o que nós te pedimos, ó Deus. Neste momento, nós estamos aqui também pedindo pela palavra, ó Pai, que vamos receber, pedimos que o Senhor esteja preparando as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, e que essa palavra, ó Pai, gere frutos, ó Pai. Venha com o seu Santo Espírito, Pai, falar com os nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter agora, então, como eu já falei, a palavra. E antes da palavra, o Silvano, que é quem trará a palavra para nós, pediu para eu incluir um vídeo. Então, a gente vai ter um vídeo e logo depois ele vai começar com a palavra, tá? Até mais, irmãos. Deus abençoe a todos. A casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, a graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade, Mário e Regina, de estar na sua casa. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, seus familiares, derrame poder e graça sobre a vida de vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre fases da vida. Uma passagem lá de Jeremias, e gostaria que nós estivéssemos meditando essa noite, que os irmãos e irmãs se identifiquem com essa palavra, pois o Senhor falou ao meu coração grandiosamente, que possa falar aos vossos corações também essa noite, e que nós venhamos meditar sobre essa palavra. Então está lá em Jeremias 18, 1 a 4, é uma passagem conhecida por muitas pessoas, só tem que nós vamos estar fazendo uma correçãozinha aí, que muitas vezes nós cantamos uma música e no decorrer disso aí nós vamos estar falando sobre isso, o que Deus faz nas nossas vidas. Então, vamos lá, Jeremias 18, 1 a 4, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo:
Põe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A gente vai ver aqui, como vocês já viram o vídeo no comecinho, antes da pregação, né? Vocês veem como que é feito um vaso. E o oleiro trabalhando no barro, né? E a habilidade da mão dele, a gente vê aqui, para a gente ter uma ideia, né? O que o Senhor estava fazendo, né? E a demonstração que ele estava trazendo para Jeremias aqui e mostrar o que é. Então, aí temos que conhecer as estações da vida, né? Deus está falando para a gente conhecer as etapas, né, das nossas vidas diante dele, né, e diante da palavra, diante da nossa estadia na igreja, para que Deus venha usar as nossas vidas segundo a medida e o querer dele. Então temos que respeitar essas fases da vida. Nossa visão é bem limitada, né? Como muitas vezes a gente não vê nem um palmo além do nosso nariz, a gente não consegue enxergar as coisas de Deus, ou então muitas vezes deixamos até de enxergar tantas coisas aí que passam, né, à nossa volta e nós não enxergamos. Deus fala a Jeremias para descer à casa do oleiro, para falar com ele. Deus sempre fala, né, como no Velho Testamento, a voz de Deus é ativa também no Novo Testamento através de Jesus e depois do Espírito Santo, que desceu e fala aos nossos corações. Sempre ouve, né, em Deus, em se fazer entender e não deixar dúvida nenhuma. A gente já sabe, a gente tem experiência, né, que Deus não deixa dúvida em coração nenhum. Quando ele fala com palavras muito claras, né, e fala ao nosso coração, porque o nosso coração queima. E aí nós temos a certeza que Deus está falando com as nossas vidas. E ele também não deixa ninguém confuso, seja em qualquer momento, seja usando um profeta, seja usando a palavra dele, né, seja usando através de uma mensagem de um servo dele, trazendo uma mensagem, ele não deixa confuso, porque ele fala muito claro, as nossas vidas e também fala com uma linguagem, né, que nós entendemos no nosso dia a dia. E Deus falou a Jeremias para não deixá-lo com dúvida o que iria fazer ao Israel, ao povo lá. Vou mostrar para você na prática, né? Então, na prática, o que é? Ele mostrou realmente lá, utilizando o oleiro, né, o que ele faria, o que ele ia fazer. Além de Jeremias, de 6-8, a gente vê que no começo do ministério de Jeremias, Deus falando a ele, né? E Jeremias se mostrou incapaz, pois dizia ainda ser uma criança. Se a gente for lá desses 2 versículos, esses 3 versículos, a gente vê que ele fala que ele é uma criança, não tem entendimento, não tem sabedoria, como ele poderia falar a um povo todo daquele ar. Não tenho muita coisa, não sei o que falar, o que ele diz. E aí Deus fala, Jeremias, tudo o que eu for falar, eu vou colocar na sua boca. E aí Deus deixa muito claro o que é, que ele iria usar Jeremias. Então tudo que Jeremias ia falar seria ordem de Deus, e Deus colocaria nos lábios dele aquilo que teria que falar. O esforço de Deus é para que Jeremias não tenha dúvida daquilo que ele teria que falar ao povo de Israel. E a gente sabe que Jeremias é um profeta chorão. Quando a gente lê Jeremias, ele reclama, chora, esperneia, né? Deus manda falar, ele fala, mas como que é aí? E aí a gente sabe, conhece muito bem Jeremias, né? Nós temos em mente que, pois sempre cantamos o cântico, Senhor, quebra a minha vida e faz-me de novo. E a gente vê essa passagem ali que Deus não quebra o vaso, né? Ele fala que ele desmancha, né? Ele desfaz na mão do oleiro. Então Deus não quebra ninguém. A figura do oleiro quebrou o vaso, né? Não quebrou nenhum vaso. A gente vê que ele não quebrou, simplesmente desmanchou. E a gente sabe que
se tivesse quebrado, seria uma falta de perícia do oleiro. E a gente vê aqui que Deus não tem falta de perícia, não tem falta de perícia nenhuma, né? Não tem, porque a habilidade de Deus, quando nos formou, ele jamais deixaria quebrar um vaso, né? Ele jamais quebraria um vaso. Simplesmente se desfez, desmoronou, né? E uma coisa que Deus nunca teve foi a falta de perícia. O que Deus não tem é a ausência de habilidade. E tudo o que Ele faz é perfeito e dá certo. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Deus é tremendo, Deus é poderoso, né? Deus é grandioso e a gente vê realmente que tudo que o Senhor faz, tudo que Ele diz, tudo que Ele traz à nossa vida é perfeito, reto e bom para as nossas vidas. E aí você diz que é eu que não dei certo, né? Não é que é Deus, não estou falando que Deus é errado, não, é eu que sou errado, né? Eu que dei errado na minha vida. Irmãos e irmãs, ainda não acabou a sua história, né? A tua história não acabou. Mesmo que você pense que você não deu certo, mas a tua história ainda não acabou. Fique na presença do Senhor. E aí você vai ler na Bíblia e diz: o vaso quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou, foi o vaso que se quebrou, né? A gente vê aqui que o vaso se desmanchou, se desfez. Na onde? Na mão do oleiro. O vaso está dizendo ainda: eu não estou pronto para sair das tuas mãos, para ir para a secagem. Eu preciso ficar mais tempo em tuas mãos. E aqui a gente vê, vamos dizer assim, estamos nos colocando, né, na mão do oleiro. Então, naquele momento, né, nós somos aquele vaso, nós somos aquele barro, né, nós somos aquela matéria-prima que está lá, né, na mão do oleiro. E aí a gente vê que quando ele fez, o que aconteceu, né? A gente vê o vídeo lá, ele moldando com toda a habilidade, com todo o cuidado, fazendo a pressão certa, a mão certa, pegando um pouco de água, jogando para amolecer também um pouquinho só mais o barro, não pode colocar demais, senão ele desfaz, ele desmancha. E ele vai abrindo, a gente vê lá a perícia do oleiro. Né? Você vê que o que aconteceu, né? A gente vê aqui a imagem, né? Se a gente colocar na nossa mente, se a gente for ver aquele momento do vídeo, que a gente vê que parece que está tortando assim, você fala, vai desmontar do negócio. Foi esse momento, ou parecido com esse momento, que Deus mostra a Jeremias quando o vaso desmorona, ou desfaz, ou amolece, ou não está daquele jeito que o oleiro quis. Ele faz o quê? Ele vai lá, amassa novamente e começa a fazer o quê? Começa a fazer novamente um vaso. E é esse, né? A gente faz uma referência, uma alusão do quê? Que aquela matéria-prima, aquele vaso, ainda não estava pronto, né? O ponto da massa daquilo ali ainda não estava pronto para se tornar um vaso. E a gente vê aqui, irmãos, aleluia, né? Glória a Deus por isso, né? Que a gente vê que o Senhor, né? Que Ele não joga fora, né? Se a gente for ver lá, o que Ele faz, né? Ele não jogou fora aquela matéria-prima. Irmãos e irmãs, Ele também não nos joga fora. Oh, aleluia, oh, glória, aleluia. Santo é Teu nome, meu Pai, porque Tu não desprezas as nossas vidas. E a gente vê lá o que Ele fez. Ele amassou e refez um vaso novamente. É assim que o Senhor faz, que a gente não sair das mãos dEle, porque Ele não nos descarta, Ele não nos joga fora, Ele nos reconstrói. Ele refaz as nossas vidas, né? E molda novamente para que nós venhamos ser vaso de bênção na mão do Senhor. E além da virtude de Deus e a sua habilidade, a gente vê aqui também a paciência, né?
Ele amassa novamente, umedece e recomeça a moldar de novo, como a gente acabou de falar. E a gente vê que realmente Deus refazendo as nossas vidas. Ele começa do novo, né? A fazer tudo de novo. E a gente vê aqui, qual é o lugar para se quebrar? É nas mãos do Senhor. Qual o lugar para se dar defeito? É na mão do Senhor. Pois o oleiro é o único que olha para o barro e vê vaso. Oh, aleluia. A gente vê aqui que realmente o Senhor não olha para aquela massa, né, e descarta. Não. Ele olha e vê vaso. Vaso aonde? Daquele monte de barro, né, daquela matéria-prima. Ele vê vaso, né? Qual o formato? É o que vem na mente dele. Uns a gente vê que é mais alto, outro mais baixo, mais fundo, mais raso. Um só de ornamento, né? Outro para carregar água, outro para ser armazenado, ter armazenamento de alimentos e bebidas e outras coisas. A gente vê que os vasos o Senhor molda para uma finalidade, né? Qual a sua finalidade, irmão? Qual a sua finalidade, irmã? Né? Pare para pensar, coloque na mão do Senhor, né? E pede para Ele mostrar para você qual a sua finalidade. É para ornamento? É para colocar alimento? Para colocar bebida? Né? Para ser carregado outras matérias-primas? Ser levado? Então pense nesse momento, coloque diante do Senhor e peça para Ele mostrar qual a sua utilidade, né, do seu vaso, da sua vida, né, do teu ser, do teu serviço, daquilo que Deus tem para a sua vida dentro da obra dele. Peça para Ele, Ele vai mostrar para você. Com certeza Ele vai mostrar para você o que você deve fazer, o que você deve falar, o que você deve dizer, no momento certo, na hora certa. Como Ele falou para Jeremias, não se preocupe, Jeremias, tudo o que você for falar, eu colocarei na tua boca. Então, se coloque na mão do Senhor, que o Senhor usará a sua vida. Ele é o único que vê algo sujo, ruim e diz, vou tornar isso em algo bom, e depois, nesse algo bom, será depositados tesouros preciosos. Oh, aleluia, oh, glórias. Como Paulo diz, né? Lá em 2 Coríntios 4, 7, diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem algo tremendo aqui também, irmãos, para a gente avaliar, né? Se a gente for ver aqui, não é o vaso para ser exaltado, não é o vaso para chamar atenção, mas sim o quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, para que nós, vaso, nós não venhamos nos exaltar, mas sim a excelência do nosso Deus e o poder de Deus seja exaltado, né? Que as pessoas não veem nós, mas sim Deus nas nossas vidas. Isso é tremendo, né? Tem pessoas que pensam que estão prontas e querem sair das mãos do oleiro. E ele diz, espera mais um pouco, pois você ainda está mole. E ela diz, eu não aguento mais você, oleiro, tocando em mim. Ele diz, se você sair e se desmanchar longe de mim, vão olhar para você e dizer que você não serve mais para nada. Fica, que eu tenho algo para fazer com você. Vaso ruim, barro ruim, argila mole, vaso desestruturado. Deixa eu trabalhar por você. Fique quieto. Né? Essa passagem a gente vê aqui, irmãos e irmãs, né? Que a gente tem que passar um tempo na mão do Senhor. Nós temos que passar um tempo na mão dele. Para quê? Ele venha nos moldar, ele venha nos preparar, né? Venha deixar uma estrutura boa, só que ainda
falta uma etapa, né? Falta uma fase aí que a gente vai estar entrando logo logo. Sabemos que Ele não nos descartará, não nos quebrará, mas irá nos refazer, nos moldar novamente, como a gente falou anteriormente. E vem as fases que precisam ser respeitadas na nossa vida, no crescimento espiritual. Pensamos que estamos prontos e não precisamos de. Muitas vezes, quantas vezes a gente vê aí pessoas que falam que não precisa de liderança, não precisa de pastor, não precisa de igreja, né? Pouco tempo atrás eu li Os Desigrejados, a gente vê tantas pessoas falar que não precisa de igreja. Irmãos, não tem como. Mentoria é uma palavra nova, chave, mas a gente vê o quê? Que não precisam de estudo bíblico, né? Consegue fazer tudo sozinho. Essas pessoas são arrogantes. E aí a gente vê algumas histórias na Bíblia. Uma é muito clara, né? Que a gente vê lá em Mateus 14, 28 a 29, que os irmãos e irmãs conhecem muito bem. Está lendo. Respondendo-lhe Pedro, ele disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E aqui a gente vê a consequência, né? A gente vê que Pedro não estava pronto, porque ele começou a olhar para quê? Para o vento, olhar para a sua volta e começou a afundar. Aí Jesus estende a mão e agarra ele, segura ele e diz: homem de pequena fé. Ele poderia ter se dado muito bem, mas é um cara que não estava pronto ainda, precisava muito mais ainda. E outra que a gente vê aqui, a passagem de Lucas 24, 49, quando Cristo, fala: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. A gente vê aqui uma passagem, irmãos. Imagine se eles saíssem para pregar. Eles estavam vindo do quê? De uma decepção. Eles tinham uma imagem diferente de Cristo. A gente vê aqui que, mas na hora que Cristo ressuscitou, eles pararam. E a gente vê também que anteriormente disso daqui, o que eles foram fazer? Eles foram pescar novamente. Eles se decepcionaram. E não estavam prontos. Mas aqui Cristo fala para ele: não se afaste de Jerusalém. Vá para Jerusalém, olhe lá, fique orando, fique à disposição. E depois a gente vê o que acontece depois disso. E aí a gente fala: as fases precisam ser respeitadas. Mas um processo começa agora. Só tem formato de vaso, mas não é vaso. A gente vê lá na mão do oleiro, ele fez um vaso? Não, a gente vê que tem um formato de um vaso, só que tem mais uma etapa muito importante nessa parte aí. O barro tem formato de vaso. Ter formato não quer dizer que está pronto. Aí tem uma etapa muito importante. O oleiro coloca o barro no forno. E agora? Agora é só o vaso e o processo. Aqui muita gente desiste. Por quê? Porque muitas vezes é uma prova dentro lá do forno. Sabe, todos vão sair lá como vaso? Não, muitos vão quebrar. Muitos vão ser descartados. Então é nesse momento, irmãos, que a gente tem que estar mais ainda do lado do Senhor, buscando, orando, lendo a palavra, para que nós venhamos ser forjado lá no forno, ser transformado realmente em vaso. Porque a partir do momento que ele é queimado, a temperatura certa, o tempo certo, o momento certo, será aberto a boca do forno. É nessa hora que aquele barro, aquele formato de um vaso, será realmente um vaso. Porque a partir do momento que ele é queimado, as moléculas se ajuntam e aí vai poder colocar o quê? Vai poder colocar água, vai poder colocar alimento, e ele vai segurar as propriedades, e conservar tudo aquilo que for colocado lá dentro. Vai poder transportar através dele qualquer outra coisa. Aí sim, a gente vê aqui que ele realmente foi transformado num vaso. Aqui, é claro, em Lucas
24, 49, os discípulos ficaram em Jerusalém, não foram para lugar nenhum e tinham que esperar. Nesse lugar temos que esperar o revestimento do céu sobre as nossas vidas. Como assim esperar? O que esperar? Esperar ficar na presença de Deus, lendo a palavra, orando e meditando. Até ser revestido do poder. Quando podemos sair para falar das maravilhas, pois você será usado por Deus, conforme Pedro foi usado após ser revestido do poder. Lá em Atos 2, de 2 a 4, diz assim: E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quando o oleiro abre o forno, analisa o barro, transformá-lo em vaso, respeitando o processo para que o vaso não trinque, pois terá que voltar para ser feito. Isso que quer dizer que não estava pronto. Quando ele racha, trinca, ele não estava pronto ainda. Deus terá que iniciar o processo novamente, amassar o barro, moldar o barro e colocar no forno novamente. E aí diz o que? Ficou bom, agora vou usá-lo. Então, irmãos, essa palavra que eu deixo hoje para os irmãos e para as irmãs, que Deus venha usar as nossas vidas segundo o querer dele, segundo a vontade, e que você venha se colocar, como falei anteriormente, que você venha avaliar, falar com o Senhor, para que tipo de vaso você vai servir, para que tipo de serviço você será usado. Mas não está tendo nada, essa pandemia, está tudo fechado. Irmãos e irmãs, Deus pode usar a sua vida grandiosamente, não importa como. Um telefonema, uma visita à distância, uma visita que a gente pode muitas vezes fazer via áudio, via chat ou via qualquer coisa, ou imagem. Você pode fazer uma chamada e você falar da palavra de Deus e falar o quanto você ama essa pessoa. Então você pode ser usado como doação, que nem está acontecendo. Aconteceu esse final de semana, alimentação, que ainda muitas pessoas ainda estão precisando, muitas pessoas necessitadas. A gente vê que realmente está tudo parado e muitas vezes a pessoa não tem conseguido um tostão. Então são alimentos preciosos para essas pessoas, são necessários. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente, que Deus derrame poder sobre a vida de vocês, e aquilo que faltou, irmãos e irmãs, eu falar, que o Espírito Santo venha falar sobre a vida de vocês, venha trazer à memória, cada palavra, tudo aquilo que foi dito. Que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor, louvado seja o teu santo nome, poderoso tu és, ó Deus. Nós nos colocamos nossas vidas em tuas mãos, que tu venha moldar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que venha transformar, Senhor, nos vasos, Pai, venha transformar em vaso de bênção, usado por ti, ó Deus, que nós venhamos poder reter, Senhor, ó Pai, o teu óleo precioso, nós podemos reter a tua água preciosa, teu Espírito Santo, nós venhamos reter, ó Pai, o teu alimento, que é a palavra, que não venha vazar, ó Pai, que não venha trincar, que teu Espírito Santo venha usar segundo a medida do querer, da vontade das nossas vidas. Em nome de Jesus, eu louvo e agradeço o teu santo nome, ó Pai, por tudo que tem nos feito, nos dado a tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos e louvamos o teu santo nome, Senhor. Amém. Irmãos, fica com Deus, Deus abençoe, Mário e Regina, grandiosamente seu lar, derrame ricas bênçãos sobre a vida de vocês e sustento em nome de Jesus. Um abraço, até mais, tchau. Vamos orar então, irmãos e irmãs. Querido Senhor, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi lida, que foi proclamada. Abençoa, Senhor, a vida do pregador. Continua usando o teu servo, Senhor, Silvano, poderosamente como tem usado, Senhor.
Senhor, te agradecemos também pelo lar, Senhor, que nos recebe. Muito obrigado por esta família tão querida, Senhor. E queremos interceder pelo lar do Mário e da Regina. Senhor, cuida desta família tão querida, tão amada, Senhor, tão importante, Senhor. Oh Deus, continua cuidando, meu Pai, como o Senhor tem alimentado, que os celeiros desta casa estejam sempre cheios, Senhor. Oh Deus, livra, Senhor, esse povo da doença, livra, Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, clamamos por esta família, Senhor. Abençoa, meu Pai. Senhor, e as bênçãos que pedimos para esta casa, para esta família, pedimos para toda a tua igreja que está reunida aqui agora, Senhor. Pedimos para todo o seu povo, Senhor, em nome de Jesus, clamamos. Pedimos pela tua igreja, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, é que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Uma boa noite a todos.